O Gabriel Montanari, do canal Nada Se Cria, falou uma coisa muito interessante num dos vídeos dele, que é o vídeo Bolsonaro sinaliza reeleição, que, como o próprio nome diz, significa que o Bolsonaro está pensando já em uma reeleição para 2022. E ele colocou algumas teorias que isso já é colocado em pauta, principalmente no contexto atual, que é a reeleição do Bolsonaro e algumas teorias que possam substituir o governo do Bolsonaro em 2022. E se resume a 4 delas. A primeira, Bolsonaro e Bolsonaro. A segunda, Bolsonaro e o Sérgio Moro, o atual ministro da Justiça. O terceiro é o Bolsonaro e depois quem assumiria é um dos filhos dele. E por último, mais ou menos importante, esse é mais importante inclusive, é o Bolsonaro e o João Dória. Eu vou desconsiderar 2 fatores. Primeiro, que é a queda do Bolsonaro antes de 2022 e também a questão de 2022 relacionado a um governante que seja fora dessa linha. Bem, vamos lá. A primeira é Bolsonaro e Bolsonaro, que eu creio que seja um pouco mais complicado, simplesmente pelo fato de o governo atualmente está com uma porcentagem de bom ou ótimo abaixo de 40%, isso em menos de um ano de governo. Fora o fato das crises institucionais constantes, principalmente o caso do Queiroz e agora mais recentemente o caso da Lava Jato, que agora é Vaza Jato, então tá bem complicado, que se atingir o Sérgio Moro, acaba consequentemente atingindo o Bolsonaro, simplesmente porque o Sérgio Moro é um dos pilares do governo e se ele cair, o Bolsonaro muito provavelmente vai cair junto. Mas é uma teoria que pode ser considerada por causa que ainda estamos vivendo num mundo da pós-verdade, onde tudo que é mentira pode ser falado 1000 vezes que só se torna verdade, o ataque vira argumento válido, então não é algo a ser desconsiderado. A segunda teoria é um pouco mais plausível, é Bolsonaro e depois Sérgio Moro em 2022, que é por causa que o Sérgio Moro é o ministro da Justiça que colocou o Lula na cadeia e então é mais plausível, tirando esse fator no caso do Dallagnol e ele, da conversa que eles tiveram durante as investigações da Lava Jato, que existem vários indícios de que ele utilizou do poder dele para ser uma espécie de juiz muito ativo, digamos assim, e quando eu digo indícios é praticamente provas, porque existem conversas de acordo com o jornal Intercept, que o editor Glenn Greenwald falou, citou e recebeu, então é bem interessante, mas pelo menos é maior probabilidade disso acontecer do que a anterior, do que é Bolsonaro e depois Bolsonaro de novo em 2022. A terceira teoria é um pouco mais plausível, por incrível que pareça, do que a segunda, que é o Bolsonaro e algum dos filhos dele, como por exemplo Flávio Bolsonaro ou os outros 2 lá da panelinha da família. Muito por conta que tem aquela questão de governar por trás do governante, ou seja, um dos filhos vai governar, muito provavelmente ele não vai conseguir governar, quem vai governar é o Bolsonaro, ou mesmo pode ser que um dos filhos do Bolsonaro governe de fato, muito por conta de que os filhos do Bolsonaro estão bem mais alinhados com a ideia do professor, entre aspas, Olavo de Carvalho. Então, muita gente, principalmente da ala olavista e da área mais voltada à extrema-direita, é bem mais favorável a um filho do Bolsonaro, se o Bolsonaro realmente não conseguir. E agora a última, que é a quarta teoria, eu acho que é de longe a mais preocupante, porque eu sempre tive medo, sempre tenho medo, na verdade, porque não aconteceu ainda,
ou espero que não aconteça, que é Bolsonaro e Dória. Dória sempre se escorou no Bolsonaro na última eleição, tanto que ele utilizou do slogan Bolsodória, colocou várias pessoas dizendo esse jargão político novo, né? Que é o Bolsodória, e depois ele deu para trás quando o Bolsonaro começou a dar problemas, começou a falar que não é bem assim. Ele se trata como uma pessoa que apoia o governo Bolsonaro, ele apoia o Paulo Guedes, mas tem certas pautas que o Bolsonaro faz e que o Dória não é alinhado, digamos assim. Só que tem um problema. Bolsodória tá mais alinhado do que parece. Por quê? Porque o Bolsonaro, ele é burro. Simplesmente, ele tem ideias burras, no caso. A questão é que o Dória é diferente. O Dória tem a mesma ideologia do Bolsodória. Já tô falando Bolsodória, meu Deus. O Dória tem a mesma ideologia do Bolsonaro. A diferença é que ele é muito mais inteligente, muito mais estratégico. O Dória é empresário, ele sempre esteve relacionado ao mundo dos negócios, ele sempre esteve relacionado a estratégias de empresas. E ele sempre tratou o governo estadual, o governo municipal de São Paulo como uma empresa que não é estatal. O problema é quando você alia essa parte estratégica de uma formação, de uma experiência relacionada ao marketing, à administração, e você tem essa questão de ideologia. Esse é o pior dos mundos, porque pelo menos a gente está lidando com a questão caótica do Bolsonaro. A gente está num universo caótico proposto pelo próprio Bolsonaro, que quem está por trás é o Olavo de Carvalho. Mas quando estamos lidando com um ser que lida com a questão de planejamento aliado com a ideologia muito próximo ao Bolsonaro, estamos no pior dos mundos, porque tem a questão ideológica, o Bolsonaro e o Dória, em questão de racismo, questão de homofobia, em questão de reforma trabalhista, reforma da Previdência, estão bem alinhados. E o Dória é muito mais estratégico, ele sabe muito bem como persuadir alguém. E se Dória entrar como presidente em 2022, vai ser a pior situação possível. Principalmente no universo do trabalho, que tem toda aquela questão de trabalhos análogos à escravidão, e ele como empresário, tirando alguns empresários dessa linha, que são mais humanizados, ele não está, obviamente, nessa questão de humanização do trabalho, convenhamos. Levando essas 4 teorias à tona, é muito mais complicado a última, que é o Bolsonaro depois seguido do Dória. Por quê? Porque pode simplesmente haver uma dobradinha quase que eterna, que não sabemos quando essa onda da extrema-direita vai acabar, mas sabemos que vai acabar, só não sabemos quando, e isso é o pior, porque se o Bolsonaro, que é o Bolsonaro, antes de 1 ano de governo já está desse nível, o Brasil, principalmente em questão de reputação internacional, imagina depois de 4 anos de governo do Bolsonaro e depois do Dória. Então vai ser a pior situação possível. Eu quero que vocês deixem um comentário aqui na caixa de comentários para ver se vocês compartilham da mesma opinião que a minha, porque assim, Bolsonaro e Dória tá complicado.